Graça e paz de Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. As crianças vão subir? Pode ir. A Misa foi marchando. Glória a Deus. Irmãos, eu vou começar a ministração de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Quem aqui já está casado há mais de 10 anos, vamos dizer assim? Tem gente que até mais de 20, 30, 40, como no meu, né? Mais de 40. Esse ano nós fizemos 46 anos de casados. Vocês se lembram, assim, do início do relacionamento de vocês? Como era o relacionamento de vocês? Até quem está começando a namorar agora também pode pensar nisso. Eu, por exemplo, eu ganhava bombom todo mês. Todo dia 17 eu ganhava bombom. Depois eu pedi para parar porque engorda muito, né? Mas até hoje ele me surpreende. Esses dias eu fui pegar meu celular em cima da mesa, tinha uma barra de chocolate embaixo. E isso deve ser assim, né? O nosso casamento, a gente tem que lembrar das coisas como era e continuar fazendo, né? Porque se cai na rotina, aí fica ruim, né? Então, os maridos aí, as esposas também podem surpreender, né, seus maridos. E em relacionamentos humanos, muitas vezes nós perdemos aquela paixão que tínhamos no início, né? Não deveria, mas acontece. Só que não é sobre casamento que eu vou falar hoje, mas que vocês possam pensar nisso também, né? No relacionamento de vocês. Como vocês estão vivendo agora, se era diferente no início, o que pode melhorar, o que pode retornar a ser como era, né? Vamos pensar nisso também. E da mesma maneira, né, que muitas vezes se perde aquela paixão intensa por deixar o relacionamento cair numa rotina, também permitimos que o nosso relacionamento com o Senhor sofra desgastes. E Deus, que nos chamou para um relacionamento de total, um amor assim total, Ele não aceita isto. Ele pede de volta o que nós perdemos. Por isso, o tema de hoje é voltar ao primeiro amor. Nós já cantamos o louvor, né? Voltar ao primeiro amor. No livro de Apocalipse, está registrado que João recebeu algumas mensagens ali para as igrejas, na ilha de Patmos, né? E, na ocasião, o Senhor confiou essas mensagens a ele. Recentemente, o Alexandre pregou aqui. Quem está lembrado da ministração do Alexandre? Sobre essas mensagens da igreja. E na hora que ele começou a pregar, eu falei, meu Deus, acho que ele vai pregar o que o Senhor colocou no meu coração. Até eu já tinha comentado com o Paulo, eu falei, acho que ele vai pregar o que o Senhor colocou no meu coração. Mas não foi assim exatamente, né? Foi uma parte. E nós vamos ler a mensagem que o Senhor usou ele para confirmar no meu coração. Porque não sei se vocês se lembram, quando ele leu a mensagem à igreja de Éfeso, ele falou assim, essa é uma igreja que nós nos identificamos com ela, que daria certo para nós. Lembra disso, que ele falou qualquer coisa nesse sentido? Então, foi aí que ele confirmou no meu coração, que o Senhor confirmou esta palavra. E eu gostaria que vocês abrissem em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Que é a carta à igreja em Éfeso. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Então, nesta carta, endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor protestou contra a decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Este era um momento de esfriamento espiritual. Com o tempo, a chama do primeiro amor pode diminuir e se perder esse fervor inicial. Como em um relacionamento, né? Não deveria se perder essa chama num relacionamento conjugal. Muito menos ainda com Deus. Mas, infelizmente, acontece de se perder ainda. E a rotina da vida cristã, ela pode levar à acomodação, ao desinteresse, às coisas que antes eram tão importantes para nós. Mas percebam que nesta passagem também há elogios para essa igreja de Éfeso. Essa igreja, ela se destacava pelo seu trabalho árduo, né? E pela sua perseverança. Então, o que nós podemos ver é que nenhum trabalho para o Senhor é em vão. De repente, você tem trabalhado, você tem feito bastante, né, para o Senhor, para a obra dele, mas não é em vão, porque Deus, ele vê tudo isso. Então, nenhum trabalho na obra do Senhor é em vão. O próprio Jesus reconheceu esse trabalho árduo da igreja, e ele elogiou, né, a igreja por isso. Então, eles não eram crentes preguiçosos, mas eram esforçados e comprometidos com o avanço da igreja. E o Senhor elogiou a perseverança deles. Nós ouvimos uma ministração recentemente também sobre perseverança, né? E perseverança fala de algo contínuo. Perseverança contínua, tem que ser contínuo. Então, os crentes desta igreja, eles estavam perseverando na caminhada da fé. Eles não estavam regredindo, mas continuavam a crescer e caminhar. Então, o cristão, ele deve perseverar. Eu não sei se algo mudou na sua vida desde essa ministração que nós recebemos sobre perseverança. Não sei se você está perseverando mais ou se você continua da mesma maneira. Mas perseverança tem que ser algo contínuo. Mas vamos perseverar em quê? Primeiramente, nós temos que perseverar na oração. Como que pode um cristão não orar? Né? Não orar pode ser considerado uma ofensa a Deus. Porque pode indicar falta de confiança, desinteresse e desprezo pelo relacionamento com Ele. Então, nós precisamos perseverar na oração o tempo inteiro. É orar o tempo inteiro, em todos os momentos, em tudo aquilo que formos fazer. Né? Ou mesmo que não tenhamos nada para fazer, nós precisamos orar, perseverar na oração. Outra coisa, perseverar também na fé. Como que eu posso, em alguns momentos, ter fé, em outros não? Fé agrada o coração de Deus. Então, eu preciso ter fé constante, não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que eu esteja vendo, eu tenho que perseverar na fé. O que importa é o que Deus fala.
Então, aí eu preciso perseverar. Então, na oração e na fé. Preciso perseverar também na obediência. Porque o Senhor nos orienta, Ele fala o que precisamos fazer. Então, nós precisamos obedecer. E é sempre. Não obedecer só naquilo que me importa, só naquilo que me favorece, mas obedecer em todo o tempo. Outra coisa, perseverar também no serviço a Deus. Irmãos, nós somos servos, amém? Servo serve, não é isso? Servo faz alguma coisa. Então, nós precisamos perseverar no serviço. Não podemos parar, porque tem pessoas que param. Estão fazendo para o Senhor, de repente, dá aquela parada. Nós precisamos perseverar. Então, a perseverança é essa. É perseverar na oração, perseverar na fé, perseverar na obediência e perseverar no serviço a Deus. Tudo aquilo que fazemos. Amém? E o Senhor também elogiou esta igreja, né, por não tolerar impostores. Então, eles tinham essa capacidade de discernir falsos profetas e lidavam com eles de modo apropriado também, né? E a Bíblia, ela nos alerta que lobos entrarão no meio da igreja e tentarão enganar a muitos. Mas os crentes ali de Éfeso, eles conseguiram identificar esses falsos mestres e o que eles fizeram? Os expulsaram da igreja. E hoje, o que acontece? Infelizmente, muitos estão trocando o verdadeiro amor pela tecnologia. Então, onde que se encontra mais lobos? Na internet, irmãos. Muitos trocam estar na comunhão, participar de um culto, para de repente, depois eu vejo lá na internet, eu assisto lá. E assiste outras coisas também, que de repente está cheio de lobos ali, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque o Senhor nos alerta, já alertava ali desde antes, né? Então continua nos alertando. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não trocar o verdadeiro amor da comunhão, o estar na igreja, o estar em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra ao vivo pela tecnologia. Não podemos fazer isso. É certo que em algum momento, de repente, não vai dar. Então, ainda bem que foi gravado, eu vou assistir o culto. Mas que isso não seja uma rotina na nossa vida. Amém? Deixa eu ver aqui que eu bati a mão. Eles também suportavam sofrimentos. Então, provavelmente, os cristãos desta igreja de Éfeso, eles estavam sendo perseguidos, porque ali diz que eles suportaram sofrer pelo nome de Jesus. Infelizmente, porém, a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Então, até aqui, nós nos identificamos com essa igreja, amém? Porque a gente tem lutado, a gente tem trabalhado, a gente tem se esforçado. Então, nos identificamos com essa igreja. Como o próprio Alexandre disse aquele dia. Foi aí que o Senhor confirmou realmente. E o entusiasmo daqueles primeiros dias ali, né, tinha desaparecido. Então, eles continuavam firmes na doutrina, ativos no serviço, mas o verdadeiro motivo de toda adoração e serviço não estava presente. E o Senhor, ali naquele momento, protestou pela perda do que chamou de primeiro amor. Ali no versículo 4 e 5, eu creio que este versículo aqui é o mais importante desta passagem. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Hoje em dia, a gente vê algumas igrejas se fechando, né? Por aí, a gente até conhece. Isso é mover o candeeiro, né? É isso que o Senhor faz.
De repente a igreja, o Senhor está alertando, o Senhor está falando, e a igreja não faz nada a respeito, aí o Senhor move o candeeiro. Nós queremos que isso aconteça conosco? Então nós temos que fazer a nossa parte. Hoje a palavra é para a igreja. E a igreja é cada um de nós, ou seja, é individualmente também. Cada um tem que fazer a sua parte, para que a igreja seja a igreja que agrade a Deus. Amém? Não basta um querer, são todos, cada um fazendo a sua parte. E essa carta à igreja de Éfeso, ela é importante porque demonstra a preocupação do Senhor Jesus com a vida espiritual das igrejas. Então o Senhor se preocupa com isso. Como está a vida espiritual da igreja? E isso individualmente também, como está a minha vida espiritual, como está a sua vida espiritual. O Senhor, Ele está de olho em tudo. Ele sabe de todas as coisas. De repente você pode estar pensando aí, eu sou espiritual, eu busco o Senhor, mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas, né? Então, será que nós poderíamos ir mais fundo e estamos apenas no superficial? O Senhor sabe se sim ou não. E nós também sabemos como está a nossa vida. O que nós temos feito para ter mais de Deus em nós, mais da presença dele em nós. Então, esta carta, ela é uma lembrança para todos nós cristãos, né? De que a fé deve ser constante e a busca de Deus incessante. Temos que buscar, não é assim, aí eu busco, pronto, já estou cheia de Deus. Não, não para, é incessante. Continuamente temos que buscar mais e mais, buscar crescer mais e mais diante da presença dele. E esse desejo tem que arder no nosso coração. Então, cada um de nós tem que ter realmente esse desejo de ter mais de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de ter experiências com ele. Buscar mais e mais, cada vez mais. Não se contentar com aquilo que temos, com o pouco que temos. Não, o Senhor quer derramar mais, mas depende de cada um de nós. E o que é o primeiro amor a que Jesus se refere nesta mensagem? Aqui eu bato o dedo, já sai. Até se acostumar. O primeiro amor fala daquele amor inicial que temos pelo Senhor Jesus. De quando o nosso coração se derrama na presença dele. Você tem feito isso? Seu coração se derramar na presença do Senhor? É do prazer, da alegria de buscar a presença dele, sem nos preocuparmos com as pessoas, com quem está do nosso lado. Porque de repente você está aqui no momento de adoração, você está louvando ao Senhor e você tem vontade de chorar. Aí você não chora porque vai pensar, o que vão pensar os que estão aqui do meu lado, eu chorando? Você está pecando, sabia? Porque você tinha que chorar. Se você tem vontade de chorar na presença dele, você chore na presença dele. Se você tem vontade de erguer sua mão, levantar sua mão, levanta a sua mão. Se você tem vontade de cair de joelho, caia de joelho. Não se preocupe com quem está do lado, o que vai pensar. Porque você tem que se preocupar com a presença dele. É com ele. Ele é a pessoa mais importante neste lugar. Né? De repente você entra aqui pensando, preciso falar com ciclano, preciso falar com fulano, preciso ver não sei quem, e se esquece da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso da presença dele maior em mim, eu preciso mais. Então já entrar desta maneira aqui, querendo mais de Deus. Não só aqui, né, irmãos, em todo tempo, em todo lugar, onde estivermos. Então, o primeiro amor é um fogo de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Isso é o primeiro amor. Jesus é o primeiro em tudo. Ele está acima de tudo. Então, eu só quero ele. Eu me preocupo com ele. Eu quero mais da presença dele. Não importa as demais coisas.
E isto também foi bem exemplificado em uma parábola de Jesus. Acho que todos já leram a parábola do tesouro escondido. Está lá em Mateus 13, 44. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, o que está falando aqui? De alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo que tem para desfrutar do seu achado. Pensa aí responde no seu coração, você tem aberto mão de algumas coisas para estar na presença de Deus? Como eu falo, né, a tecnologia tem afastado muitas pessoas do primeiro amor, porque muitos preferem estar com o celular na mão, vendo alguma coisa, curtindo alguma coisa, ao invés de estar na presença de Deus, buscando a Deus, buscando mais dele. Então, não vamos fazer essa troca, irmãos. Misericórdia, isso é a pior coisa. Então, ele está falando deste homem, né, que se dispõe a abrir mão de tudo para desfrutar do seu achado. E isso deve ser uma característica evidente em todos nós, em todo cristão, aquele que recebe o Senhor no seu coração. Deve ser uma característica nossa, abrir mão de tudo. Então, analise aí, o que você tem feito? Você tem aberto mão ou sua vida continua do mesmo jeito? Tem um outro exemplo também mencionado na parábola do semeador. Nós ouvimos bastante isso, principalmente na conferência, né? Mateus 13, 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, o problema é que alguns cristãos permitem que essa alegria desapareça diante de algumas provações. Irmãos, quem aqui não passa por provação? Todos nós passamos. Creio que todo mundo está passando por algum tipo de provação neste momento. Mas isso não pode tirar a nossa alegria. Nós temos alegria de Jesus em nós. Jesus é maior nas nossas vidas. Provação é uma provação que a gente passa e logo acaba. Então, vamos nos alegrar sempre diante do Senhor. De repente, você pode pensar assim, mas a situação não está fácil, né? Quantas coisas que eu estou vivendo no momento, quantas coisas que eu preciso. Então, não foque naquilo que você precisa, não foque naquilo que você quer, foque naquilo que você tem e seja grato por isso. A pessoa grata, ela é mais feliz, porque ela está sempre agradecendo por tudo, seja por um copo d'água. Agradeça a Deus porque você tem um copo d'água, porque tem gente que não tem. Então, nós temos que ter essa gratidão no nosso coração, porque aí seremos mais alegres. Aquelas pessoas que estão sempre reclamando por alguma coisa, por alguma situação, ou desejando algo, não são pessoas felizes. Não são felizes. E se a gente olhar para aquilo que nós já temos, irmãos, é para a gente ser feliz eternamente mesmo. Não precisamos de mais nada. Nós temos Jesus, nós temos tudo. Então, seja alegre, seja uma pessoa alegre. Mas na própria palavra também existem alguns exemplos de pessoas que, mesmo diante de duras provações, eles permanecem transbordando de alegria. Está lá em Atos 5:40. Diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
Então, imagina a situação. Bateram neles, irmãos. Bateram, humilharam, devem ter falado muitas coisas para eles. Mas eles se regozijaram, se alegraram diante da presença do Senhor. Então, quer provação maior que essa? O que nós estamos passando não é para continuar alegre? Mesmo diante desta provação? Então, vamos seguir estes exemplos, né, irmãos? Então, como permanecer alegre? Sendo grato, tendo o coração grato, tendo gratidão no coração. O primeiro amor é o nosso primeiro momento do relacionamento com Cristo, em que entregamos de todo o nosso coração, nos entregamos, né, de todo o nosso coração a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. E isso deve continuar sendo assim. Você se lembra do primeiro momento que você se entregou para o Senhor? A alegria do seu coração? Para começar, você se entregou porque você se alegrou, né? Aí você pode estar aí pensando, mas eu continuo assim no primeiro amor. Jesus é tudo para mim. Será? Será que é mesmo? Você deve pensar assim, nossa, como assim, pastora? Vou fazer umas perguntinhas para vocês meditarem aí. Quando você tem tempo para tudo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir numa festa, tem tempo para passear, tem tempo para um lazer, tem tempo para tudo. Tem tempo para ficar no celular, mas não tem tempo de estar numa intercessão, não tem tempo de orar e meditar na palavra. Será que isto é o primeiro amor? Pensa bem, se você já falar assim, hoje eu não vou na intercessão, não. Não estou com muito tempo, não. Hoje eu não vou orar, não. Trabalhei bastante, estou cansado, hoje eu não vou orar. Deus conhece meu coração. Né? Então, será que isso significa ser o primeiro amor? Estar no primeiro amor? Quando você está escalado para fazer alguma coisa na igreja e faz de qualquer maneira, não se preparando para isso, isso significa o primeiro amor? Irmãos, quando nós vamos ministrar, seja aqui, seja nas salinhas, ou seja nos jovens, qualquer momento a gente precisa se preparar. Primeiramente, espiritualmente. Como está a sua vida espiritual? Para ministrar. Para qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que se preparar. Agora, se chegar de repente, o que é para mim fazer mesmo hoje? Você se preparou? Não, né? Então, será que isso é primeiro amor? Quando você troca estar na comunhão com os irmãos para fazer qualquer outra coisa, isto significa o primeiro amor? Estão respondendo aí no coração de vocês? Quando você não se liga no louvor, na adoração, na ministração da palavra de Deus, porque de repente eu estou falando aqui, mas tenho certeza que tem gente que não está ligado. Está até viajando, pensando em outra coisa. Isso significa o primeiro amor? Então, o primeiro amor é abrir mão das demais coisas, como eu já falei, né? E querer somente Jesus. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo. Se nós entendemos realmente o amor de Cristo, o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, em todo momento, a nossa resposta a isso deve ser o primeiro amor. Aquele primeiro amor que tivemos quando recebemos o Senhor no nosso coração. Então, o primeiro amor é essa resposta, né, profunda, de entendimento, de reconhecimento do amor de Cristo por nós. O que nos leva a buscar e servir com essa intensidade de paixão. Então, abandonamos o primeiro amor quando perdemos a sede de buscar a Deus em tudo. Sabe aquela sede? Seja nas mínimas coisas, não fazer nada sem buscar a Deus. Seja qualquer coisinha que você vai resolver.
Se você faz sem buscar a Deus, você não está no primeiro amor. Ah, mas isso aqui não precisa. Precisa. Tudo precisa buscar a Deus. Então, o primeiro amor é deixar de viver o superficial e ir mais profundo. Precisamos voltar ao primeiro amor, ter esse desejo de orar, de meditar a palavra de Deus, ou seja, de ter um relacionamento mais sério, mais íntimo com Cristo. Amém? Então, vamos deixar de viver o superficial, né? E ir mais profundo. Tem pessoas que estão no raso somente, elas não se aprofundam, não procuram ter experiências com Deus. Acham que, de repente, não é para ela isso. É para todo mundo, é para alguns, menos para ela. Se contentam somente em ouvir a palavra. Vem na igreja ao domingo, ouve a palavra, já está bom. Isso é viver no raso. Nós precisamos ir mais profundos. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, né, que Ele não desiste de nós, que nesse mesmo texto Ele nos dá algumas estratégias, né, para voltarmos a sermos pessoas apaixonadas por Ele. São dicas que, se colocadas em prática, podemos aprender realmente, pode nos levar, né, a desfrutar do melhor e conhecer na íntegra quem de fato é Deus. Então, olhando para esse texto, o que podemos aprender, né, sobre a volta do primeiro amor, no versículo 5, que eu acho que é o mais importante aqui, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, quem quer voltar ao primeiro amor, traz à memória as profundas experiências com Deus. Aqui está escrito, lembra-te. Então, lembra das experiências que você teve com Deus. Lembra disso. O primeiro passo é a recordação de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Então, não há melhor maneira de retornar do que esta. Relembrar os primeiros momentos da nossa fé, das nossas profundas experiências com Deus. Lá em Lamentações 3:21, acho que é o Caio que está lá, dá um tchauzinho para ele. Vou buscar ali. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, vamos lembrar daquilo que traz esperança, não daquilo que, de repente, trouxe alguma situação, alguma coisa ruim no nosso coração. Isso a gente deve esquecer, não deve lembrar. Vamos trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém? Quem quer voltar ao primeiro amor se arrepende para mudar de vida. Então lá também está escrito, arrepende-te. Não é isso? Não basta ter saudades das coisas que eram anteriormente. Então não basta isso. De repente a gente ouve alguém falar, eu tenho tantas saudades de quando acontecia isso, de quando eu fazia isso. Tantas saudades, então não basta ter saudades somente. É preciso que sintamos dor por termos perdido o nosso primeiro amor. É preciso lamentar, chorar, clamar pelo perdão de Deus. Nós precisamos disso. À semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Tiago também diz isso, que deve haver choro, lamento e humilhação. Tiago 4 diz assim, 4:8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto,
e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então percebe, irmãos, não é um arrependimento assim, eu me arrependo disso, me arrependo, Senhor. De repente cantamos aqui, eu me arrependo, Senhor. Não, nós temos que nos humilhar, nós temos que chorar, temos que ter arrependimento a ponto de chorar realmente. Eu estou arrependida, Senhor, disso. Me perdoa, Senhor, se humilhar mesmo diante dele, ter esse lamento, por que que eu fiz isso, por que que eu me afastei disso? Estão entendendo, igreja? Isso que é ir mais profundo, não é viver no superficial. É preciso nos humilharmos, chorarmos realmente por nosso mundanismo, por tudo aquilo que nos afastou deste primeiro amor. Precisamos manifestar interiormente e exteriormente o fruto do puro e verdadeiro arrependimento. Então isso tem que ser uma manifestação, irmãos. Nossa, a pessoa tem que olhar para nós e ver, poxa, essa aí está arrependida mesmo. Está arrependido mesmo. É assim, nós temos que demonstrar isso. Arrependimento, é a tal metanoia, né, que se fala, se refere à mudança espiritual e moral de atitude para com Deus. Arrependimento resulta em mudança de rumo. Então não basta falar, estou arrependido e continuar na mesma. Quando a gente se arrepende, tem que mudar. Muda a situação. De repente o Senhor já tratou tantas coisas aqui conosco. Ai, Senhor, ouvi isso hoje, me arrependo, Senhor, estou arrependido. E continua tudo na mesma? Isso é um verdadeiro arrependimento? Não, né, irmãos? Então precisamos realmente ter esta mudança de atitude. Precisamos vigiar mais, porque frequentemente nós permitimos que a palavra em nós seja pisada, seja roubada. Se o Senhor está falando profundamente no seu coração hoje, ou já falou em qualquer outro culto, e você tomou a decisão de mudar, então faça isso. Mude. Você precisa realmente fazer isso. Se o Senhor já tratou isso conosco em várias ocasiões, né? O Senhor fala direto conosco. A palavra, ela precisa se manter viva em nós. E como eu faço isso? Palavra viver vida. Tem gente que já perde a palavra antes de sair da igreja, né? De repente, lá na porta, alguém perguntou, o que o Senhor tratou mesmo? Por quê? Porque não prestou atenção, né? Para que isso se mantenha, nós precisamos falar sobre a palavra, nós precisamos meditar, nós precisamos lembrar dela durante a semana, nós precisamos compartilhá-la nos encontros de famílias. Então, de repente, você chega lá e fala assim, deixa eu ler a palavra rapidinho antes de chegar lá para me falar alguma coisa. Não, isso aí já tem que estar meditando durante a semana para chegar lá, você falar o que o Senhor tratou com você. Então, nós precisamos lembrar da palavra. A palavra, irmãos, é tudo para nós. A palavra que nos fortalece. A palavra que nos deixa firme diante do Senhor. Então, nós precisamos lembrar desta palavra. Precisamos reconhecer a perda do primeiro amor e nos arrepender sinceramente das nossas ações. Tudo aquilo que nos levou a esse afastamento, a este esfriamento também. Quem quer voltar ao primeiro amor, aproveita a oportunidade que Deus dá. Então lá está escrito, arrepende-te e volta. Uma das grandes mentiras de Satanás é nos fazer pensar que não há mais chance para nós. Ele quer nos fazer acreditar que depois de nós termos errado, estamos marcados para sempre, não tem mais jeito. Mas não é assim, né? Não é assim, com Jesus é diferente. Jesus, ele não desistiu de nós. Ele continua firme, continua tratando conosco. Então, a palavra de Deus para nós é simples. Volte, apenas retorne, recomece.
Amém? Há uma nova chance para nós, então volte a ser como era antes. Deus anseia por este momento. Volte às práticas espirituais que antes lhe traziam alegria e crescimento espiritual. Irmãos, fazendo esta palavra aqui, né, o Senhor ia tratando, nossa, quantas coisas que eu vivi no passado, quantas experiências com Deus, e eu não posso me contentar com menos, eu quero mais, eu quero mais. Tudo isso deve ser um desejo do nosso coração, querer mais experiências com Deus. E o básico para nós voltarmos, né, a esse primeiro amor é orar sem cessar, em todo o tempo. Meditar a palavra de Deus todos os dias e participar da comunhão da igreja local. Ou seja, tudo que acontece na igreja, eu preciso participar. Eu sou a igreja, então como que eu vou ficar em casa não participando se eu sou a igreja? Você é a igreja, então precisa participar. Precisa estar junto, porque é junto que a gente se fortalece, é junto que a gente cresce, é junto que somos sarados, que somos curados. Então precisamos disso. E essa mudança é um lembrete constante para nós de que o amor de Deus deve ser cultivado e renovado continuamente, como num casamento. No casamento não deve ser assim? Cultivado. Aproveite, vocês que são casados, surpreenda sua esposa, surpreenda seu marido. Né? Volte a fazer alguma coisa que vocês faziam lá no começo. Façam isso. E com Deus, mais ainda. Né? Que vocês faziam com Deus, faz mais ainda. Então, o básico é isso, né? Orar. Orar, meditar a palavra e participar de tudo na igreja. Voltar ao primeiro amor não é apenas reviver sentimentos, mas um compromisso renovado com Deus e com a vida cristã. Então, que isso aí seja realmente um compromisso no seu coração. A voltar a ter esse desejo, essa necessidade de estar na presença do Senhor, de buscar mais. Nós temos esta oportunidade de fazer isso como igreja, juntos aqui às terças-feiras. Se de repente você está lá em casa, será que eu vou para a intercessão? Estou tão cansado, vou deitar aqui no sofá. Tem gente, irmãos, que chega aqui detonado na terça-feira, porque trabalhou muito, ou às vezes até com dor, e sai renovado. Sai renovado. Tenha essa experiência com Deus. A gente tem essa experiência aqui constantemente, de pessoas que chegam assim e saem diferente. Então, cansaço não é desculpa. Dor também não, a não ser que você não consiga levantar, né? Aí é diferente, mas dor também não. Então, entendam também que abandonar o primeiro amor não significa necessariamente que a igreja deixou de amar a Deus, amém? Não é isso que eu estou falando completamente, né? Mas sim que o amor se tornou frio, mecânico, menos fervoroso. E não pode ser assim. Não podemos ser frios, nem mornos. Nós precisamos ser quentes, amém? A chama precisa arder em nós. Então, as obras continuam sendo feitas, mas aquela paixão inicial, como é que está? Então, arrependimento envolve reconhecer o erro e mudar de atitude, voltando ao relacionamento inicial. Então, que você possa avaliar a sua vida. Que não seja mais uma palavra, que você avalie realmente. Você já foi mais apaixonado por Deus? Responda isso no seu coração. Depois faça essa mesma pergunta para Deus. Deus, eu já fui mais apaixonada por Ti? E abra o seu coração para ouvir a resposta dele.
para o que Ele tem a tratar com você. Esteja atento àquilo que Ele fará na sua vida. Se você realmente se arrepender de coração e desejar essa mudança, desejar ser cheio do Espírito Santo, você vai ver o que Deus vai fazer. Então, que você guarda 3 palavrinhas no seu coração aí, ó. Lembra-te, arrependa-te e volta. Se você fizer isso, você vai ser bênção na sua vida. Só assim você irá desfrutar de ser um vencedor. Porque no último versículo, no 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, precisamos ser um vencedor, amém, igreja? A igreja precisa ser uma vencedora, amém? Glória a Deus.